Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 93, 4 a 5. Eu considero debaixo do sol, que para todos há uma missão, e essa missão pode ser para o bem ou para o mal, Deus ou o diabo. Sua decisão determinará seu destino, porque você não pode servir a Deus e a Mamon. Como você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Porque você é uma nova criatura, você deve largar de qualquer coisa impura. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Lembro-me de algum tempo atrás, quando eu ainda estava no mundo, eu decidi me tornar um assaltante. Eu hoje agradeço a Deus, porque o Senhor destruiu todos os planos do diabo contra a minha vida, e Jesus Cristo me transformou em ganhador de almas para o seu reino glorioso. 1 Pedro 2, 9 a 10. Jesus ainda pode mudar sua vida. Aceite-o agora mesmo, e ele o transformará em uma pessoa peculiar. Era por volta das 8h50 da noite. Eu estava na minha cama, quando me foi mostrada essa revelação. Eu vi o Senhor Jesus Cristo, ele veio até mim e disse: eu vim para mostrar-lhe algo muito importante. Eu disse: Senhor, você me disse no meu terceiro encontro com você, que seria a sua última visita a mim. Por que você veio de novo? Ele sorriu e disse: meu filho, quando eu te perguntei o que mais você queria ver no meu reino, você me respondeu que a minha vontade deveria ser feita. Isso lhe deu mais chances de você ver como eu quero que o meu povo esteja longe de seu pecado. Eu disse: oh sim, você me perguntou isso no meu terceiro encontro, mas eu também sei que foi a sua misericórdia que me ajudou a responder dessa forma. Salmo 118:1. O Senhor então me levou para o céu e disse: meu filho, você pediu em suas orações para ver a posição de sua casa, e eu devo lhe mostrar. Mateus 7, 7 a 8. Foi então que o Senhor me levou a um lugar no céu, e ele me mostrou uma casa. Eu vi muitos anjos correndo com ouro em suas mãos, alguns com flores, e eles estavam decorando e adicionando a casa. Pedi ao Senhor para me falar sobre o dono da casa, e o Senhor disse: meu filho, ela pertence a você. Eu sorri e disse: mas Senhor, diga a minha razão, pela qual os anjos estão correndo assim. E o Senhor disse: porque a revelação que mostrei a você, está trazendo muitas pessoas de volta para o caminho estreito. A vida de oração de muitas pessoas está agora como fogo. Muitos desviados voltaram para mim. Quanto mais almas me entregarem as suas vidas através do seu testemunho, maior será a sua casa. 1 João 4:4, Mateus 11:28. Depois disso, o Senhor me levou a alguns lugares no céu, que trouxeram muita tristeza ao meu coração. Eu acreditava que muitas pessoas iriam mudar os seus costumes. 2 Pedro 3:9. No entanto, eu vi algumas casas no céu, onde os anjos tinham parado de adicionar as edificações. Aquelas casas eram muito pequenas. Os anjos encarregados delas estavam tristes, porque embora eles estivessem prontos para trabalharem nelas, eles não podiam porque o proprietário simplesmente não estava mais trabalhando para Cristo. Então eu gritei: ó Senhor, por quê? E o Senhor disse: meu filho, olhe muito bem. Estas casas pertencem àqueles que deixaram o seu primeiro amor. Eles pararam de fazer a minha vontade. Eles não estão mais trabalhando para mim, mas em vez disso, trabalham para o seu próprio bolso. Eles deixaram o seu primeiro amor. Diga-lhes para se arrependerem e voltarem para o caminho, porque pode ser tarde demais para eles, muito tarde. Apocalipse 2, 4 a 5. O Senhor me levou a um lugar e disse: meu filho, olhe e veja o que está acontecendo com meu povo, quero que eles aguentem e sejam fortes. Marcos 13:13. Então eu vi uma montanha muito grande, e pessoas incontáveis estavam subindo. Notei que havia algumas partes daquela montanha que estavam cheias de espinhos, e algumas partes eram quentes como um fogo, e algumas partes eram muito suaves. No início, todas as partes da montanha eram muito fáceis de escalar. Neste ponto, o Senhor me disse: olhe muito bem, e pergunte o que você deseja saber. Vi algumas pessoas que corriam para aquela montanha, e começavam a escalar com pressa e alegria. De repente, eles chegaram às partes espinhosas daquela montanha, então eles correram e fugiram, e eu não podia mais vê-los. Pedi ao Senhor para me dizer o significado disto, e ele disse: este é o chamado primeiro zelo. Estes são aqueles que ouvem a minha palavra, e a recebem com alegria, aceitando-me como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas.
Mas quando a tentação do prazer mundano vem, eles caem fora. Eles não podiam suportar, porque a sua salvação não é sólida. Lucas 8, 13 a 14, Lucas 6, 49. Você está entre essas pessoas? Arrependam-se agora, e sejam salvos. O Senhor então me mostrou muitos cristãos na parte quente da montanha. Alguns não eram capazes de passar por essa área, porque estava muito quente. Mas eu vi que algumas pessoas não se preocupavam com a forma que eles machucavam o corpo. Tudo o que eles queriam era terminar de subir, para alcançar o seu descanso no final. Eu olhei, e vi um homem que estava naquela montanha. Ele sempre recebia aqueles que terminavam de subir para um lugar muito bonito. Esse lugar era chamado de Portão do Reino dos Céus. Isaías 35, 8, 9. Pedi ao Senhor para me dizer a interpretação, e ele disse: essas são as provações e a fé do meu povo. Se eles persistirem, eles serão meus. 1 Coríntios 15, 58. Então eu perguntei ao Senhor: mas eles já não são seus antes disso? Ele disse: meu filho, eu completei meu trabalho ao suportar as provações. Para isso, a salvação se manifestou. Meu povo também deve passar pelas provações. Como diz, aqueles que aguentarem até o fim, o mesmo será salvo. Tiago 1:12. E então eu vi aqueles que chegaram à parte lisa da montanha. Era tão suave, que muitos ficaram relaxados, alguns até dormiram. Ainda assim, outros não descansavam, mas continuavam subindo. Isaías 40, 29 a 31. Eu vi que muitos daqueles que estavam dormindo naquela área lisa, caíram daquele lugar, e desapareceram. Imediatamente, eu ouvi uma voz poderosa dizendo: acordem, acordem, o tempo é muito curto para descansar aqui. E imediatamente, muitos que dormiam naquela parte lisa acordaram e voltaram para a jornada. Outros simplesmente pareceram ignorar a voz, e continuaram a dormir. Pedi ao Senhor para que me ajudasse no meu entendimento. Ele disse: meu filho, estou muito satisfeito com a minha criação. Certifique-se de que isso seja escrito, para que o meu povo possa saber o que está acontecendo com o seu homem espiritual. Peça entendimento a qualquer coisa que seja difícil para você entender. Eu disse: por favor, me diga o significado da parte lisa desta montanha. O Senhor respondeu: a parte lisa da montanha é um estado de condição de vida em que muitas pessoas se encontram. Eles pensam que não há mais necessidade de oração, jejum e evangelismo. 2 Timóteo 2:7. Então eu pedi ao Senhor para me dizer o significado daqueles que haviam caído da parte lisa da montanha e desapareceram. O Senhor começou a chorar e disse: meu filho, aqueles que adormeceram morreram. 1 Coríntios 15, 18. Eu também perguntei ao Senhor sobre aqueles que relaxaram e dormiam. Ele disse: estas são as pessoas que chegaram a um estágio em que pensam que a batalha acabou, e que não há mais necessidade de oração e jejum. Eles esqueceram de que quando eu fui tentado pelo diabo, ele me deixava, mas era apenas por um tempo. Lucas 4:13. Eles têm a ideia equivocada de que agora são 100% santos. Eles não estão preparados, e não conseguem ouvir o meu aviso. Diga-lhes para os que dormem, que irão perecer. Portanto, despertem aqueles que dormem. Levante-se dos mortos, e eu lhe darei a luz. Efésios 5:14. Pedi ao Senhor para me dizer o significado da voz que dizia: acordem. E o Senhor me disse: este é o meu aviso aos muitos cristãos que se chamam de servos. Eu aviso através de revelações, sonhos, e através de muitas outras coisas. Parem de recuar. Salmos 19, 7 a 11. Pedi ao Senhor para me falar daqueles que ignoram a voz. Ele declarou: aqueles que prestam atenção ao meu aviso através de muitas revelações, são aqueles que despertaram do seu sono. Aqueles que ignoram a voz de advertência, são aqueles que me chamam de mentiroso. Diga-lhes que se arrependam, e eu os coroarei com a vitória. Mateus 11, 28 a 30, Isaías 1:19. A palavra de Deus, no livro de Isaías 40, 29 a 31, é assegurada e imutável para aqueles que se humilham. Eu vi um homem que estava prestes a alcançar o topo da montanha. De repente, ele começou a descer lentamente. O homem começou a chorar dizendo: não, não. Eu preciso da graça. E de repente, ouvi uma voz poderosa, uma voz como bilhões de trovões, e essa voz disse:
Minha graça é suficiente para você, pois minha força é perfeita nas suas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Então o homem recebeu força, e continuou subindo. Pedi ao Senhor para me dizer o significado disso. Ele disse: este homem se humilhou, e nunca dependia de sua força física ou habilidade. Ele me implorou com humildade. Lucas 5:11. Eu não permitirei que ele pereça, porque ele quer o meu controle em sua vida. Tiago 4:10. O Senhor também disse: a razão pela qual muitos de meus povos continuam rastejando, caindo e subindo, é porque eles não querem o meu controle em suas vidas. Eles não querem ordenar seus passos com a minha palavra. Eles continuam se justificando. Eu darei força àqueles que querem a minha ordem, e não a sua ordem. Salmos 119, 129 a 130. O Senhor citou os Salmos 119, 105 a 112. Ele disse: minha palavra é a luz, não é brincadeira. Salmos 119, 131 a 136. O Senhor também me disse: diga ao meu povo para se vestir de acordo com a minha palavra, porque muitos daqueles que não estão prontos para se vestir de acordo com a minha palavra, são desobedientes, e não querem a minha ordem. Seus corações estão cheios de imaginações malignas, e eles continuam a agradar a carne erroneamente, pensando que estão me agradando. Se você ainda é um pecador, será muito melhor para você se arrepender agora e ser salvo. O Senhor me levou para um lugar, e eis que eu vi as condições espirituais dos pecadores. Eu vi pessoas incontáveis, todas encadeadas por demônios. As correntes e grilhões usados para atar essas pessoas eram muito grandes. Os demônios que os atormentavam eram muito enormes. Suas alturas variavam entre 200 para até 1000 pés de altura. Esses monstros usavam espadas grandes para cortar suas línguas. E quão amargo eram os gritos dos atormentados. O pior de tudo, é que eles eram incapazes de escapar. Tudo porque não se arrependeram de seus pecados no reino físico. João 3, 18 a 20. Alguns demônios tinham 8 cabeças em um corpo, alguns tinham chifres no nariz, e alguns demônios estavam caminhando com a cabeça. Estes são os demônios encarregados dos pecadores. Eles são chamados de governantes da escuridão deste mundo. Pedi ao Senhor para me dizer o significado. O Senhor disse: essas pessoas são os pecadores. Se eles não me entregarem as suas vidas, não poderão escapar deste lugar de castigo. João 3:3. Por favor, arrependam-se agora, e deem as suas vidas a Jesus Cristo. Você está espiritualmente com grandes dores. Então eu vi um livro muito grande, e um enorme demônio que estava sentado em um trono feio. Ele era o comandante de todos os governantes da escuridão deste mundo. Ele abriu o livro e disse: deixem eles beberem ácido. Então esses demônios obedeceram à sua voz, dando a todas as pessoas que foram acorrentadas o ácido para beber. Então os corpos dessas pessoas começaram a derreter e a estourar em pedaços, depois voltavam para a posição normal. Essas pessoas choravam amargamente, mas o Senhor disse: eu criei essas pessoas para a minha própria glória, mas eles me rejeitaram. Mesmo assim, eu entregarei qualquer um que não me aceitar como seu Senhor e Salvador. Atos 17, 30 a 31. Eu estava cheio de raiva, porque esses demônios eram muito perversos. Eles estavam zombando daqueles que Deus criou para sua glória. No mundo físico, as pessoas rejeitam a verdade, e ficam se permitindo serem enganadas. Gálatas 5, 7 a 8. Eu vi uma senhora, seu nome era Quintola, embora eu nunca a tivesse conhecido antes, eu a vi nas maiores dores. Ela estava chorando amargamente quando os demônios usavam ferramentas quentes para remover os seus dentes. Havia um demônio dizendo a ela: você é idiota, você nunca quis aceitar a verdade, então vou continuar machucando você. Então eu vi a senhora fisicamente na terra. Eu vi quando uma irmã cristã veio a ela para pregar a verdade, mas a Quintola disse: deixe-me aproveitar minha vida, não estou pronta para nascer de novo. 1 Coríntios 15:10 e 1 Coríntios 15:50. Eu vi uma outra senhora, seu nome era Cristina, e eu nunca ouvi seu nome antes. Ela era uma fornicadora. Os demônios a atormentavam com grande fúria e diziam: você acha que é inteligente? Você é uma amante de sexo. Você fala falsas línguas para que as pessoas possam dizer que você recebeu o Consolador. Mas você é louca e tola.
Esses demônios usavam fogo para queimá-la, mas ela nunca morria. Eles usavam um objeto muito grande para bater em sua cabeça, e então sua cabeça explodia em pedaços, e depois disso voltava para a posição normal. Esta senhora também estava fisicamente viva na terra. 1 Coríntios 6:9. Confesse os seus pecados e o abandone, e Jesus o salvará. Eu vi alguns grupos de pessoas, eles estavam acorrentados. Estes são os irmãos e irmãs da igreja que praticam a masturbação, o lesbianismo e a homossexualidade. Eles estavam em uma grande dor espiritualmente. Os demônios derramavam ácido em seus corpos, e usavam lanças para atormentá-los. Alguns demônios usavam suas caudas para vencê-los. Lucas 8:17. O Senhor me disse: eles estão no poço da corrupção. Diga-lhes para se arrependerem, porque eu vou julgar todos os segredos dos homens. Romanos 2:16, Hebreus 4:13. Todos os pecadores estão em uma grande agonia espiritual. Por favor, arrependa-se e seja salvo. Esteja ciente de que os demônios conhecem a verdade. No reino físico, eles são bons em disfarçar e enganar. Eles não querem que você saiba a verdade. Enquanto você ainda pode, aceite a Jesus Cristo em sua vida, e Ele o livrará. 2 Pedro 3:9. Então o Senhor disse: meu filho, olhe para eles. Eu não posso mudar a minha palavra, aquele que vier a mim será salvo. Mateus 9:6-8, João 5:24. Então eu vi uma coisa maravilhosa. Eu vi muitas pessoas entre aquelas que foram acorrentadas, que a sua escravidão começou a quebrar, e elas foram libertas. Os demônios não conseguiram se aproximar delas, as pessoas então desapareciam desse lugar. Eu gritei: aleluia, Senhor, por favor, diga-me o significado. O Senhor me disse: aquele que vier a mim, e me receber como Senhor e Salvador de suas vidas, verdadeiramente serão livres. João 8:36. Imediatamente, logo assim que foram soltos, suas aparências mudaram para uma maravilhosa e indescritível beleza. Salmos 90:17, 2 Coríntios 5:17. Se você entregar a sua vida a Jesus Cristo neste momento, você será livre, e será liberto de toda a servidão espiritual, e você se tornará uma nova criatura. O Senhor então me levou para um lugar no céu, e eu vi muitas casas grandes e bonitas. O Senhor disse: estas pertencem àqueles que estão ganhando almas para o meu reino, aqueles que lideram as pessoas através do caminho estreito. Eu disse: Senhor, eu quero ver a casa de Bob, um gerente de um site cristão. O Senhor disse: meu filho, vem e veja quão belos anjos a construíram. E eis que eu vi uma casa muito grande e bonita. Estava decorada com flores indescritivelmente bonitas. Eu estava muito feliz, porque eu estava determinado a ver a sua casa antes de eu ter o meu segundo encontro com Jesus Cristo. Então eu disse ao Senhor: Senhor, você não me mostrou a casa do pastor W.F. Kumui. O Senhor disse: ele é meu servo, e sempre escuta as minhas advertências. Eu devo mostrar-lhe para que a mensagem chegue até ele. Então eu vi a casa do pastor W.F. Kumui. Sua casa era muito alta, mas ainda assim, os anjos continuavam construindo sobre ela. A casa do pastor W.F. Kumui não estava longe da casa do pastor Adeboye. Foi então que eu disse ao Senhor: Senhor, você poderia me dar a graça de ver a casa do pastor Paul Rica? Igreja do Movimento de Reavivamento da Santidade. O Senhor disse: meu filho, peça, e será mostrado a você. Venha e veja. O Senhor apontou para uma casa e disse: esta é a casa do pastor Paul Rica. Eu vi uma casa grande, era muito bonita, e ainda assim, os anjos estavam construindo sobre ela. E um desses anjos gritou: muito bem feita, um ótimo trabalho, e os anjos começaram a decorar a casa com flores, peras, e tantas outras coisas maravilhosas. Então o Senhor disse: meu filho, eu preparei o meu próprio exército, e eu usarei todo o meu poder sobre eles, e eles irão entregar muitas pessoas a mim. Eles expulsarão demônios, e libertarão os cativos, eles declararão todo o meu conselho. Eu usarei poderosamente as crianças pequenas, eu usarei muitos jovens para minha própria glória. Cada um vai declarar que eu sou o Senhor dos exércitos. Venha, e os veja. Então, eis que vi muitos exércitos,
Mesmo alguns que pareciam crianças de 4 anos de idade, todos estavam prontos para o trabalho. Eu ouvi uma voz poderosa dizendo: a quem devo enviar? Todos esses exércitos do Senhor se levantaram. Eles levantaram as suas espadas gritando: envie-nos a nós, nós iremos. Isaías 6, 8-10. Então o Senhor começou a sorrir. Eu não posso descrever o quão maravilhoso foi o seu sorriso. Então o Senhor disse: diga ao meu povo que eu lhes dei o último minuto de graça para que eles se arrependam e não pereçam. Corram agora para o meu rio da graça, e sejam salvos. Vai agora para dizer-lhes. Apocalipse 3, 20-22.